Fala galerinha, beleza? Tudo bom? Bom, acabamos de ter uma aulinha maravilhosa, conforme vocês puderam ver. Isso caso se você está assistindo depois da aula que a gente teve, certo? Se não, muito bom dia. Um prazer estar vendo vocês nessa manhã magnífica de sexta-feira, certo? E espero que seja recíproco, beleza? Galera, o negócio é o seguinte. Primeiramente, queria saber se vocês estão bem, como é que vocês estão? Estão em casa, tranquilo? Que isso aí vai piorar, hein? Toma cuidado, se higieniza, passa álcool gel. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. E bem passado, hein, gente? Fechou? Então o negócio é o seguinte. A gente acabou de ver, ou se você está vendo isso antes, você vai ver daqui a pouco, certo? A gente vai começar a parte de gases. Então eu vou te explicar o que é pressão, o que é temperatura e o que é volume, que são as três variáveis de um gás. No caso, se você estiver vendo no horário certo, a gente acabou de ver o que é isso. Então a gente falou sobre Torricelli, falou sobre Galileu, beleza? Tudo que tem a ver sobre isso, relembramos um pouquinho sobre gases, certo? O que é um gás, como as moléculas dele estão e por aí vai, beleza? Só que o negócio é o seguinte, a partir de agora a gente vai ver uma das matérias mais importantes de gases do seu ensino médio e que cai no vestibular em Química. Beleza? Então se você está pensando já em faculdade, já em vestibular, isso aqui é importante demais, certo? Primeiramente, queria pedir desculpa pelo óculos, porque eu consegui quebrar ele, certo? Então não estou enxergando muita coisa, mas para fazer tá importante. Então galera, hoje a gente vai tratar aqui nessa pós-aula de transformações gasosas. Primeira coisa, transformações gasosas, o que significa? Bom, transformações, eu tinha uma coisa, passa um certo tempo, eu tenho outra, beleza? Eu passei por uma transformação gasosa de gases. Senhor, então pera, eu tenho uma coisa que era antes uma coisa e depois virou outra coisa dentro de gases. O que vai mudar? As variáveis de estado de um gás. Beleza? Então antes eu tinha uma pressão, uma temperatura, um volume. Ele sofre uma transformação que ele tem outra pressão, outro volume, outra temperatura. Beleza? E a gente vai falar sobre isso. São três leis que falam sobre transformações gasosas e cada um tem sua especialidade, tem sua especificidade, beleza? Então fica muito atento nisso que no final a gente tem uma puta conclusão para chegar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Primeira transformação gasosa é a lei de Boyle e Mariotte. Galera, Boyle e Mariotte, primeiro, não é um nome composto, são duas pessoas, Boyle e Mariotte, certo? Boyle era um físico e ao mesmo tempo também químico da época do século 17, 1600 e pouquinho, beleza? Mariotte era um padre, mas também era um cientista que também trabalhava com essa parte e ambos trabalhavam juntos. Mariotte, ele era, como se diz, aprendiz de Boyle, beleza? Então eles trabalhavam juntos e em 1661 eles chegaram na transformação que é a lei de Boyle-Mariotte, que fala sobre uma transformação isotérmica. Isotérmica. Galera, vamos quebrar isso aqui, ó. Isotérmica. Iso significa igual, beleza? Iso significa igual. Térmica significa temperatura. Ou seja, quando eu faço uma transformação com a temperatura igual, a temperatura que o gás tinha antes vai ser exatamente a temperatura que o gás tem no final. Beleza? Então eu não tenho alteração de temperatura, beleza? Segundo ponto que você tem que saber, se a temperatura não variou, os outros dois, que é a pressão e o volume, obrigatoriamente tem que ter variação, certo? Senão não houve uma transformação, senão não mudou em nada. Não tem como temperatura e pressão ficarem iguais, não tem como, beleza? Então se a temperatura foi fixa, ele começou com 20 graus, terminou com 20 graus, os outros dois variaram, a pressão e o volume obrigatoriamente. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Temperatura constante. A gente representa pelo CTE. Constante. Fechou? E isso aqui a gente tem que saber. Pressão e volume são inversamente proporcionais. O que significa inversamente proporcionais? Enquanto um cresce, o outro decresce, o outro abaixa. Então eu posso completar aqui, ó, que enquanto a pressão ela aumenta, o volume diminui. Quer um exemplo? Ó, exemplo disso aqui. Seringa, que ainda tem uma diferencinha, porque seringa você está liberando
um pouco do gás. Quando você vai apertando, o volume vai diminuindo e a pressão interna ali vai aumentando. Tanto que se você deixar a seringa parada, pode ser que goteje. Se você apertar... Pode vir do ar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. A água vai sair com maior vazão. Por quê? Porque ela foi mais pressionada. Beleza? Esse é um exemplo. Isso aí para além de uma seringa que está perdendo, uma bexiga. Quando você aperta uma bexiga, antes dela estourar, você está comprimindo ela, você está aumentando a pressão dentro dessa bexiga pela diminuição do volume. Você está tentando diminuir o volume da bexiga, ou seja, a pressão lá dentro, a força que os gases estão batendo na parede do recipiente, lembra desse conceito? A força que os gases estão batendo na parede do recipiente, chega uma hora que, pá, estoura. Por quê? Eu diminui o volume, a pressão ficou tão alta que o plástico que faz a bexiga não aguentou. A substância que faz a bexiga não aguenta. Então a pressão fica alta, 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 o volume diminuindo até que explode. Beleza? Claro que não é tudo isso. Explode a bexiga. A pressão aumentou muito, com o volume diminuindo, a bexiga não aguentou. Beleza? Então esse é um exemplo que a gente pode ter isso aqui. Fechado? Então, é um puto exemplo. É muito difícil você variar a pressão e não variar o volume. Claro que a gente vai chegar nisso. Galera, se um sobe, um desce, eu tenho que escrever isso matematicamente. Como que eu posso escrever isso matematicamente? E eu vou te mostrar. Sempre que eu quiser representar grandezas inversamente proporcionais, numa equação, eu posso representá-las como multiplicação. Então, P vezes V. Sempre que eu quiser, eu posso representar uma multiplicação. E galera, se elas são inversamente proporcionais, se uma cresce e a outra diminui na mesma proporção, então quando eu multiplicar as duas, sempre ela tem que dar um valor constante. Eu posso falar que é um valor K. K de constante. Então se eu multiplicar a pressão e volume num dado estágio do gás, dá um valor. Se eu passei um pouquinho, mudou a pressão, mudou o volume, mas não mudou a temperatura, e eu multiplicar de novo, vai dar o mesmo valor que deu no anterior. Por quê? Porque tem essa propriedade de ser inversamente proporcional, certo? Se dobra o volume, divide por 2 a pressão, beleza? Se dobra a pressão, divide por 2 um volume. Quer um exemplo? Você vai fazer, ó, fazer aqui em cima, 2 vezes 4, só que dá 8. Se eu quiser que o resultado ainda dê 8, e em vez de 2, eu quero que aqui seja 1. Ou seja, eu dividi por 2 o número 2. Ó, daqui para cá, eu dividi por 2. O que eu tenho que fazer com o 4 para a multiplicação ainda dar 8? Não sei. São uma multiplicação. Se eu dividir por 2 o primeiro valor, o segundo eu tenho que fazer o contrário. Eu vou ter que multiplicar o 4 por 2, que daí eu tenho 8. 8 vezes 1, isso aqui continua dando 8. Então tudo que eu faço para um valor, para o outro eu faço o inverso. Se eu multiplico, o outro eu divido. Por quê? Porque essa é a definição de inversamente proporcional. Por isso a multiplicação deles dá um valor constante sempre. Não importa o quanto eu mudo o primeiro número, o segundo vai sempre se acertar para que continue dando 8. Beleza? Essa é a ideia desse valor aqui. E isso serve tanto para a situação antes do gás sofrer a mudança, quanto para a situação posterior que o gás sofreu a mudança. Serve tanto para o início quanto para o fim da minha transformação. Beleza? Não importa se a temperatura ficou constante, P vezes V tem que dar o mesmo valor antes e depois. Carinhosamente, a gente vai ter que chegar num valor. Antes eu represento pelo 1. Então se P1 vezes V1 é o valor de antes e dava um valor K. Só que eu escrevi para vocês que depois, quando eu multiplicar, tem que dar o mesmo K. Então eu posso escrever que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E essa é a fórmula que eu queria chegar. Temperatura constante, o produto da pressão pelo volume inicial é igual ao produto pelo volume da pressão final, beleza? P vezes V inicial é igual a P vezes V final, porque são inversamente proporcionais
e não importa como eu mude esse valor, o outro se adequa para sempre dar o mesmo valor, para sempre ser constante. Beleza? Então eu posso escrever e usar isso várias vezes em exercício e vocês vão ver o quanto a gente vai usar disso. Beleza? Para terminar, a gente vai falar sobre o gráfico de P vezes V, certo? Eu tenho o P no eixo das ordenadas, eu tenho o V no eixo das abscissas, lembra o que é isso? Eu tenho a pressão no eixo Y, o V no eixo X, o volume no eixo X, certo? E dá uma olhada que esse é o único gráfico diferentão. Olha como ele é torto, ele é uma curva, beleza? Ele é curvado, ele tem uma barriga, e esse gráfico chama isoterma. Isotérmica, transformação isotérmica, nome da linha do gráfico, isoterma, beleza? E eu tenho a variação da pressão pela variação do volume. E galera, olha que da hora isso aqui. Eu tenho, primeiro ponto aqui, ó, 6 num valor de P, de pressão, qualquer ATM, milímetro de mercúrio, o que for, eu tenho um valor de 6 e o volume eu tenho um valor de 2, certo? Independente, litro, metro cúbico, ml. Mas o que importa é 6 e 2. Galera, se eu multiplicar, tem que dar um valor. Então, ó, para a primeira aqui, ó, eu tenho 6 de pressão vezes 2 de volume. Isso dá um valor de 12. Dá uma olhada nos outros pontos, ó. Outro ponto, 4P, 3V. 4 de pressão, 3 de volume, isso aqui dá 12. Outro ponto, 24 sobre 7 de pressão e 7 sobre 2 de volume. 7 em cima, 7 embaixo, corta. 24 sobre 12, adivinha quanto dá? Dá magicamente 12. Ou seja, em qualquer região que eu pegar do meu gráfico, na minha isoterma, eu tenho a multiplicação da pressão vezes o volume de um ponto sendo constante. Nesse caso, igual a 12 no meu exemplo. Beleza? Mas tem que dar o mesmo valor para que seja uma isoterma. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido isso aqui. Vai ter que dar o mesmo valor, voltando nessa ideia aqui. Mais para frente, vocês vão ver que a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o volume constante e para a pressão constante. Certo? Então, se você entender isso aqui, os outros ficam fichinha para você. Beleza? Então, ó, todo o conceito, a parte matemática que chove em exercício e a parte do gráfico. Beleza? Bom, agora seguindo com outro lado, a segunda transformação que a gente vai ver é a transformação gasosa do tipo isobárica, ou lei de Charles e Gay-Lussac. De novo, dois caras, beleza? Charles e Gay-Lussac. Gay-Lussac era François, beleza? Então, transformação isobárica, galera. O que significa isobárica? De novo, iso é a nossa famosa igual, bárica, pressão. Então é onde eu tenho as pressões iguais. Quando, professor? Antes da transformação, posterior à transformação. Então quem não vai variar agora não é mais a temperatura, como na isotérmica. Agora é a pressão que se mantém. Então, obrigatoriamente eu vario o volume e a temperatura. Beleza? Só que agora é de um jeitinho diferente. Por quê? Porque com a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Beleza? Não mais inversamente. Então, se eu aumento o volume, eu aumento também a temperatura. Se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. E se eu diminuo o volume, eu também diminuo a temperatura. E esse é um exemplo que é um pouquinho mais complicado da gente visualizar. Mas vamos pensar assim, pressão é a força com que as moléculas se chocam com a parede do recipiente. Lembra? Se eu estou aumentando a temperatura, galera, essas moléculas estão ficando mais agitadas, com maior velocidade, maior energia, consequentemente elas teriam choques mais fortes. Beleza? Então seria implicitamente um aumento da pressão, choques mais fortes. Beleza? Então o que o volume faz? Esse volume ele aumenta. Então ele faz uma medida que contrapõe, que tenta não fazer com que essa pressão aumente. Então está aumentando a temperatura, está aumentando a velocidade, está indo mais rápido, então esse volume vai aumentar para tentar
fazer com que essa molécula perca energia nesse momento, certo? Para que não bata tão forte quanto bateria. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Não ocasionando no aumento da pressão, justamente por isso, beleza? Então eu aumento o volume para poder suprir esse aumento da temperatura e a pressão se manter constante, beleza? Então essa é a ideia da relação do aumento do volume e o aumento da temperatura, beleza? Galera, matematicamente, se fosse o anterior, era P vezes V, vezes, porque era inversamente. Agora, por ser diretamente proporcional, isso aqui passa a ser uma divisão. V sobre T tem que dar um valor constante de K. Então, V sobre T. Por que V sobre T, galera? Ó, lembra daquela história? 8 dividido por 1. Isso aqui dá 8. 8 dividido por 1 dá 8. Se eu quiser transformar esse 8 em 4, que número que eu tenho que botar na divisão para que continue sendo o resultado 8? Se eu peguei o 8 e dividi por 2 e cheguei em 4, eu tenho que fazer a mesma coisa com o de baixo para que continue dando o mesmo resultado. 1 dividido por 2 dá meio. 4 por meio, faz aí, dá 8. Então, quando ele é diretamente proporcional, a operação que eu faço com um valor, eu tenho que fazer exatamente com o outro para que continue dando o mesmo resultado. Ou seja, se eu, por exemplo, aqui, eu diminuir o valor de 8 para 4, eu tive que diminuir na mesma proporção de dividir por 2 nesse caso, o volume de a parte de baixo, o número de baixo. Então, de 1, ele passou para meio. Então, eu diminui o número de baixo, eu também diminuo o número de cima. Beleza? Se eu diminuo de baixo, eu diminuo de cima. Se eu diminuo de cima, eu diminuo de baixo. Se eu aumento de cima, eu aumento de baixo. E por aí vai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Beleza? Mas aqui é de modo diretamente proporcional. Se eu aumentar esse volume, para que continue dando o mesmo K, eu tenho que aumentar a minha temperatura. Diminuir serve para a mesma coisa. Beleza? Então não tenho mais uma multiplicação, eu tenho uma divisão. Isso tanto para antes quanto para depois. Então eu volto a escrever daquela forma. Só que em vez de ser multiplicação é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Isso aqui tá meio torto, né? V2 sobre T2. Agora sim. Então não é mais uma multiplicação porque deixou de ser inversamente proporcional. Por ser diretamente, vira uma fração por esse motivo que eu expliquei aqui em cima. E agora tenho V1 sobre T1, V2 sobre T2. Parte inicial do gás, final do gás, sem variação de pressão. Gráfico, volume por temperatura, certo? Então eu vou sempre tirar do gráfico quem é constante. Então, no caso, variáveis é o volume e a temperatura, o gráfico é V sobre T. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro, certo? Ó, primeiro ponto aqui, 12 de volume, 6 de temperatura. 12 de volume, 6 de temperatura, ó. 12 de volume dividido por 6. Por que dividido? Porque agora é uma fração que tem que dar o mesmo valor. Beleza? Ó, V sobre T igual a K, não é mais a multiplicação. 12 por 6 dá 2. 2 para o primeiro ponto. Segundo ponto é 8 e 4. Bom, 8 de volume dividido por 4 de temperatura, 2 de novo. Último ponto, 4 de volume por 2 de temperatura, isso aqui dá 2. Então, de novo, quando eu fizer a divisão, tem que dar um valor constante, nesse caso de 2. Duas coisas. Primeiro, tá pontilhado aqui no comecinho, por quê? Porque aqui a gente está tendendo a uma temperatura em Kelvin, beleza? Em Kelvin essa temperatura. E galera, a gente não chegou ainda no 0 Kelvin, beleza? Que é o zero absoluto que a gente comentou um pouquinho, certo? A gente não chegou no 0 Kelvin. Por isso que aqui tende a ser um pontilhado. A gente não pode afirmar uma coisa que a gente não sabe ao certo, beleza? Então por isso que aqui tende a ser um pontilhado.
fechou? Mas isso sempre vai servir para temperatura variável e o volume ser variável proporcionalmente. Então a gente vai trabalhar com as condições ideais do gás. Então uma temperatura de um gás ideal é diretamente proporcional à variação do seu volume, quando a pressão for constante. Beleza? Aí eu tenho a variação do volume e temperatura de forma igual, de forma proporcional. Beleza? Esse gráfico ele pode ser feito pelo grau Celsius, certo? Só que vai começar um pouquinho mais para cima aqui. E daí tem outros fatores de proporcionalidade que pode influenciar. Mas por isso que a gente trabalha no Kelvin, beleza? Na temperatura igual a gente comentou, e a gente tem variação de forma diretamente proporcional. E lembra que essa parte aqui vai ser muito importante para a gente nas contas. Beleza? Então essa é a segunda transformação que a gente viu na parte de transformações gasosas. Dá uma olhadinha na terceira, ó. E para a gente fechar a nossa terceira transformação gasosa, a gente tem, de novo, Charles e Gay-Lussac. Beleza? Só que, galera, ó o detalhe. A transformação mudou. Então, no meio dos estudos da transformação isobárica, certo? Eles também estudaram uma transformação com volume constante. E foi dado o nome de transformação isocórica. Só que essa aqui tem um detalhe, ela tem mais outros dois nomes que são mais sugestivos. O segundo, você vai ver que é bonito, que é a transformação isovolumétrica. E o terceiro nome é a transformação isométrica. As três, isocórica, volumétrica e métrica, quer dizer volume constante. Então eu travo o volume de antes para depois e vou ter variação apenas de pressão e temperatura. Beleza? Então lembra que ela tem esses três nominhos e foi estudada pelos mesmos caras que estudaram a transformação isobárica. Beleza? E galera, aqui segue muito a mesma ideia da passada. Fechou? Eu tenho a pressão e a temperatura variando de forma diretamente proporcional. Então se cresce, por exemplo, a pressão, a temperatura também cresce. Se diminui a pressão, a temperatura também decresce. Quer um exemplo? Quando você está lá aquecendo, aqueci o meu desodorante, por exemplo. Tem moléculas de gás lá dentro. Galera, quando eu aqueço, a gente já comentou isso na transformação anterior. As moléculas ficam mais agitadas, mais velozes, mais rápidas, certo? Então elas se chocam mais vezes com a parede do recipiente, que é exatamente a definição de pressão. Lembra, ó, pega o do passado, que eu falei que a pressão não variava porque aumentava a temperatura, molécula mais agitada, só que como está aumentando o volume, o número de choques continuava o mesmo. As moléculas ficavam mais rápidas, mas o volume estava mais distante. A velocidade que ela tinha que percorrer a mais, galera, não fazia diferença no número de choques. Ela estava mais agitada, mas estava mais distante o volume. Então o número de choques permanecia constante, ou seja, a pressão era constante. Aqui eu não quero mais manter a pressão, eu vou manter o volume. Então o volume parado, quando eu aumento a velocidade das moléculas com a temperatura, ela vai se chocar mais vezes e mais forte com a parede do recipiente. Portanto, a pressão também aumenta, beleza? Pelo maior número de choques e pela maior força dos choques, beleza? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Matematicamente é exatamente parecido, não igual porque muda um pouquinho, certo? Mas é muito semelhante ao passado. Eu tenho que P dividido por T é constante. Então eu tenho a divisão da pressão pela temperatura sendo uma divisão constante. Como eu explico isso? Exatamente igual ao outro exemplo. Até deixei aqui. Se eu variar em cima, embaixo eu tenho que variar igualmente para que continue dando o mesmo resultado, para que seja constante. Beleza? Então funciona exatamente da mesma forma. Beleza? Por quê? Porque isso aqui ainda é diretamente proporcional. Certo? Então, é exatamente a mesma ideia. Fechou? A fórmula vai ser muito parecida com a anterior. Só que para o antes eu tenho P1 sobre T1 e para o depois eu tenho P2 sobre T2. Certo? Então a fórmula trocou V por P. Mas é exatamente a mesma ideia. Fechou? É exatamente a mesma ideia. Tranquilo? E daí, claro, vou chegar no gráfico.
Primeira coisa, o gráfico ele é muito parecido com o gráfico anterior também, certo? Por ser diretamente proporcional, só que outra coisa que a gente tem que lembrar de novo, para a temperatura em Kelvin, beleza? Temperatura em Kelvin, tanto para a pressão constante quanto para o volume constante. Temperatura em Kelvin faz com que o gráfico seja proporcional partindo do zero, e eu já comentei sobre o zero com vocês. Fechou? E aí eu tenho os pontos de novo. Primeiro, esse aqui é importante a gente saber o nome. Então, não tão quanto a isoterma. Mas aqui, você lembra que o nome é isócora. Isócora é o nome da curva, beleza? Que dá o gráfico da transformação isocórica. Fechou? E daí, eu tenho que fazer as divisões para ver se dá constante. Primeiro ponto, 3P com 6T. 3 de pressão por 6 de temperatura, isso aqui dá meio. Meio. Segundo ponto, eu tenho 2 de pressão e 4 de temperatura. 2 de pressão por 4, meio. Por último, eu tenho P por 2T. 1 de pressão por 2 de temperatura já dá o próprio meio. Ou seja, eu tenho todas as divisões dando sempre meio, que é um valor constante. Eu reafirmo a minha hipótese de ser diretamente proporcional pressão e temperatura, válido para a temperatura em Kelvin, quando o volume ele é constante. Vocês entenderam? E de novo, esse aqui vai ser muito usado nas contas que a gente vai fazer uma cacetada de exercício. Beleza? Então, esse é o conceito que eu quero que vocês tenham primeiro. É uma aulinha longa? É uma aulinha longa. Isso aqui é importante demais pra gente, isso aqui. Então assiste com carinho. Qualquer dúvida, manda mensagem. Beleza? Não passa vontade, não. Por favor, isso aqui é importante, é muito da hora isso aqui. Beleza? Você entender como funciona, você entender que se você aquecer demais sua lata lá de desodorante com os gases, a pressão fica tão grande, os gases ficam tão malucos, tão rápidos, batendo tão forte que a pressão sobe muito e isso explode. Doideira. Só pelo aquecimento, a pressão vai ficando tão grande, que isso explode, porque o volume não aguenta, e o volume quer variar, não pode variar, porque você tem um cilindro ali que não varia, o material é feito para não variar, e ele explode, porque ele não aguenta. Então isso aqui é muito da hora, beleza? Lembrem dos 3, façam um resuminho disso aqui é legal de fazer resumo, tem formulinha que vocês vão ver que é super intuitiva, beleza? Então galera, isso aqui é o que a gente tem para pós-aula de hoje, beleza? Beijo no seu coração, sextou para você e para mim. Certo? E lembra, isso aqui é importante demais, por isso que ficou um pouquinho longa. Fechou? Abraço, até a próxima. Lembra disso aqui depois, que a gente vai fazer semana que vem exercício disso. Então, ó, isotérmica, temperatura constante, multiplicação indiretamente, inversamente proporcional. Depois, tanto isocórica quanto a isobárica, um divisão de V por T e o outro divisão de P por T. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Lembra dos gráficos e isso aqui a gente comenta mais. Fechou? Fui e até mais.